Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver por que e como usar o baixo cifrado. Baixo cifrado é o termo que se usa para designar um tipo de notação musical para instrumentos de acompanhamento. Ele consiste basicamente de números adicionados às notas do baixo e dá informação harmônica para que o instrumentista improvise um acompanhamento, de maneira similar ao que acontece com o uso das cifras anglo-saxônicas. O baixo cifrado era bastante utilizado sobretudo nos séculos 17 e 18 na música de concerto europeia. A seção de instrumentos que usavam o baixo cifrado é chamada de basso contínuo ou contínuo e é geralmente formada por um ou mais instrumentos que tocam a linha do baixo e um cravo, um alaúde ou outro instrumento harmônico que executa a linha do baixo e a harmonia indicada pelas cifras. O baixo cifrado é utilizado ainda hoje por especialistas de música antiga e em alguns manuais de harmonia. Nesse vídeo, cujo link está na descrição, vemos um trecho da sonata para flauta e contínuo de Johann Sebastian Bach. Observe que os acordes que o cravo toca estão escritos apenas como baixo cifrado. O executante escolhe a disposição das notas e até certo ponto o ritmo, assim como se faz hoje com cifras anglo-saxônicas na música popular. Talvez você se pergunte, além do interesse histórico, por que praticamente todos os livros de teoria e harmonia tradicionais ainda usam baixo cifrado? Para falar a verdade, eu não vejo nenhuma razão para se usar o baixo cifrado em livros atuais de harmonia. Tudo bem que a cifra anglo-saxônica tem as suas limitações, sobretudo quando lidamos com estruturas menos tradicionais. Um acorde como este, por exemplo, dificilmente é representado de maneira satisfatória pela cifra anglo-saxônica, mas o baixo cifrado dá conta dele de maneira inequívoca e com menos caracteres. O problema é, precisamos usar o baixo cifrado para aprender ou analisar a harmonia? A rigor, não. No entanto, uma coisa justifica o aprendizado de baixo cifrado: o acesso a materiais preciosos para o treinamento da condução de vozes, como por exemplo os livros de harmonia de Charles Coquelin, escritos na década de 20 do século passado, e que possuem um material muito rico, sobretudo os exercícios de composição e condução de vozes que usam extensamente o baixo cifrado. E por mais que o baixo cifrado cause algum pânico entre alguns estudantes, na verdade seu uso é bastante fácil, desde que se entenda como ele funciona. Para isso, duas coisas são básicas. Os números do baixo cifrado representam intervalos a partir do baixo, e sempre de acordo com a armadura. Nessa tabela estão todos os números que indicam tríades e tétrades. Uma tríade na posição fundamental, obviamente possui a partir do baixo, terça e quinta. Por isso, 3-5 ou 5-3 representa uma tríade em posição fundamental. Na primeira inversão, os intervalos a partir do baixo são de terça e sexta. 6-3 representa uma tríade em primeira inversão, e assim por diante. A natureza do acorde, se ele é maior, menor, diminuto, etc., vai depender da armadura e da nota do baixo. Na coluna da direita, vemos as formas resumidas das cifras, que são bastante utilizadas. Na posição fundamental, o 3 ou o 3 e o 5 são omitidos. Uma nota do baixo sem nenhum número indica um acorde em posição fundamental. Na tríade em primeira inversão, frequentemente o 3 é omitido. A tétrade em posição fundamental, basta o número 7, omitindo-se o 3 e o 5. Omite-se o 3 também na tétrade em primeira inversão, usando-se 6-5. Na segunda inversão se costuma usar 4-3, omitindo-se o 6. E na terceira inversão o 2 é suficiente. Perceba que os dois números vizinhos indicam fundamental e sétima do acorde. Na tétrade em primeira inversão, a sexta a partir do baixo é a fundamental e a quinta é a sétima. Numa tétrade em segunda inversão, a quarta a partir do baixo é a fundamental e a terça a partir do baixo é a sétima. Na terceira inversão, a segunda a partir do baixo é a fundamental e o próprio baixo é a sétima. Usa-se um símbolo de sustenido para alteração ascendente em relação à armadura e um bemol para alteração descendente, sempre em relação à armadura. Símbolos adicionais incluem um mais, que
que para alguns autores indicam alteração ascendente, mas para o Quequelin indica sempre a sensível, tenha ou não alteração em relação à armadura. Essa nota sensível ela vai ser a terça do acorde de dominante ou a fundamental de um acorde de sétimo grau, seja um meio diminuto ou um diminuto. E finalmente, um traço que corta um número representa um intervalo diminuto, usado em sétimas e em quintas. Vamos ver um exemplo num trecho de um exercício do Quequelin. Aqui temos uma armadura de Ré maior e um Si no baixo com a cifra mais 6, 5, 3. A sexta a partir do Si é o Sol, a quinta o Fá sustenido e a terça o Ré. Só que ele coloca um mais 6, indicando que esse Sol deve ser uma sensível, portanto ela necessariamente tem que ser um Sol sustenido, formando o acorde Sol sustenido meio diminuto. Sol sustenido, Si, Ré e Fá sustenido. Em seguida ele mantém essa sexta, que é o Sol sustenido, e mantém a terça, que é o Ré, e a quinta, que é Fá sustenido, se move para a quarta, que é o Mi, formando um Mi com sétima, em segunda inversão. Em seguida temos um Dó sustenido com 6, que indica primeira inversão. Portanto, temos um Lá maior. O traço indica que o acorde se mantém. Sobre um Sol natural, temos um mais 4, 3. Mais 4, o mais 4 é um Dó sustenido, o 3 é um Si e o 6 está subentendido. Portanto, temos um acorde de Dó sustenido meio diminuto. A partir do baixo, Sol, Si, Dó sustenido e Mi. A terça, a partir do baixo, vai para a segunda, ou seja, o Si vai para o Lá, formando então o Lá com sétima em terceira inversão. Em seguida, um Fá sustenido 6 indica um Ré maior em primeira inversão. Em seguida, um Mi mais 6, 5, 3, a mesma cifra do Si, que é o primeiro acorde do trecho, indica um Dó sustenido meio diminuto. O mesmo movimento da quinta para a quarta indica um Lá com sétima em segunda inversão. Em seguida, um Mi, 2, 4, 6, 2 Fá sustenido, 4 Lá, 6 Bé quadro, Dó natural, o que faz um Fá sustenido meio diminuto. E em seguida, um Ré, 7, com mais abaixo. Todo símbolo que não tem um número do lado, subentende-se que está na terça. Portanto, ele indica simplesmente que a terça é sensível, não havendo alteração nenhuma. Portanto, um Ré com sétima em posição fundamental. Vamos ouvir uma realização a 4 vozes desse trecho. O treinamento de condução de vozes, assim como o de contraponto, me parece essencial tanto para o compositor erudito quanto para o arranjador ou compositor de música popular mais complexa, por assim dizer. Sem ele, eu não teria feito um arranjo como o de Mar do Norte, por exemplo, cujo link está na descrição. E o acesso a uma boa parte de materiais para esse treinamento ainda depende do conhecimento de baixo cifrado. Então, bons estudos e até a próxima!